بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Com a graça de Allah e com as bênçãos de Allah Azza wa Jal, estamos aqui em mais uma noite a completar os assuntos da nossa aula abençoada, que nós estávamos a falar da oração ou da as-salah, que é o segundo pilar dentro do Islã, o segundo grande pilar e de extrema importância para todos os muçulmanos e muçulmanas, servos de Deus. Nós falamos da purificação, que é a purificação interna, a purificação do coração, que é a pessoa se purificar contra a idolatria, contra a incredulidade e voltar o seu coração para o único Deus, adorar Allah Azza wa Jal. Essa é a maior purificação que o servo deve fazer. E falamos da purificação do corpo, como a pessoa deve limpar o seu corpo, manter o seu corpo limpo para poder adorar a Allah Azza wa Jal, rezar de acordo com o Islã. A purificação que nós falamos que abrange o ghusl, que é a purificação maior, que é o banho, e a purificação menor, que abrange al-wudu, a ablução. E depois falamos também da oração e as condições para a oração e como a pessoa deve rezar. Falamos do perigo daquele que deixa a oração, daquele que deixa de fazer a oração, pois muitos dos grandes sábios dentro do Islã, que Deus tenha misericórdia deles, eles falam que a pessoa que deixa de fazer a oração se torna um incrédulo, não é considerado muçulmano, pois a oração é o símbolo do Islã, é o símbolo do muçulmano. Pois se a pessoa deseja ser muçulmana, ela tem o testemunho, que é testemunhar que Allah é o único e digno de ser adorado e nada é comparável a ele, e testemunha que Muhammad é o último dos mensageiros de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então, automaticamente a pessoa deve praticar as 5 orações durante o dia e a noite. Vamos falar hoje que a oração dentro do Islã é uma iluminação. As-salatu nur. A oração é uma iluminação que ilumina a pessoa nesse mundo e no outro. A oração, ela ilumina a pessoa contra todos os erros e pecados que ela faz. A oração ilumina a pessoa de uma forma que faz ela cada vez mais diminuir os seus erros e pecados que ela estava a cometer por causa da oração. A oração ilumina o rosto daquele que está a praticá-la. A oração ilumina o rosto daquele que está a praticá-la nesse mundo e no outro. A oração faz o rosto do praticador dela ficar belo e bonito. Como tem um dizer do Abu Darda. Quem que é Abu Darda? Abu Darda é um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de muita iman, de muita fé. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, ele disse para seus companheiros na época, ele falou assim uma frase: صلوا ركعتين في ظلم الليل
لظلمة القبر لأن هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. O Abu Darda disse dizer para os seus companheiros que ele escutou o mensageiro de Allah alayhi salatu wassalam a dizer: rezem, orem 2 genuflexões voluntárias durante a escuridão noturna, ou seja, durante a madrugada, pois essas 2 genuflexões irão a iluminar o túmulo daquele que fazer. Então isso prova que a oração ilumina também o túmulo da pessoa, ilumina o qabr. A oração, ela ilumina o rosto da pessoa nesse mundo e no outro. Ilumina o coração da pessoa. Porque se iluminar o coração da pessoa, o corpo todo da pessoa vai estar iluminado. O que significa essa iluminação? Significa que a pessoa, cada vez que ela se apegar na oração, com concentração, com devoção para Allah Azza wa Jal, o único todo-poderoso, Allah Azza wa Jal vai preservar esse servo, vai proteger esse servo dele cometer obscenidades, de ele cometer erros e pecados. Allah vai proteger esse servo cada vez mais, protegendo o seu coração e purificando o seu coração. E vai ampliar para ele esse mundo. Vai fazer ele ter uma tranquilidade nesse mundo. Vai fazer ele, quando acontecer qualquer afligimento com ele nesse mundo, Allah vai dar tranquilidade para ele e vai fazer ele lidar com os afligimentos do dia a dia. E vai também, como o Abu Darda relatou dizer do profeta alayhi salatu wassalam, vai iluminar o túmulo daquela pessoa que estava a rezar durante a madrugada voluntariamente. E não só isso, vai iluminar a outra vida para ele. Vai dar o paraíso, al-Jannah, porque ele estava a cumprir com a oração, com o segundo pilar mais importante do Islã, que é a Salawat al-Khamsa, as 5 orações durante o dia e a noite. Al-Fajr, Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib ou Al-Isha. Provando que a oração ilumina o rosto da pessoa, Allah, Deus, o único, todo-poderoso, ele diz no Alcorão Sagrado, o livro verdadeiro. Ele diz na Surat Al-Fath, na Surata da Conquista, no versículo 29, ele fala assim, Allah Azza wa Jal: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Allah lhe fala: Muhammad, mensageiro de Allah, e aqueles que estão com ele, ou seja, os seus companheiros, são severos sobre os incrédulos, são severos com os incrédulos que estão a prejudicar e a perseguir o Islã e os muçulmanos, e ao mesmo tempo misericordiosos entre eles. Misericórdia enorme. Vejam eles se prostrar, desejando as virtudes de Allah e a satisfação dele. Em seus rostos, sinais, pelo motivo da prostração. Os grandes sábios do Islã, rahimahumullah, que Allah tenha misericórdia deles, falam: Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sinais nos rostos das pessoas que estão a se prostrar para Deus, de tanto que se prostram para Deus, vai haver sinais em seus rostos. O que é esses sinais? Os sábios falam, esses sinais são a beleza do rosto. Embelezar os rostos, iluminar
os rostos. Esses sinais mostram a concentração, tranquilidade no rosto do servo de Deus que estava a se prostrar para ele. Esses sinais mostram tranquilidade, mostra beleza, mostra iluminação e temência no rosto do servo que estava a se prostrar com sinceridade para o único Deus. Isso quer dizer simahum fi ujuhim min athar as-sujud. Por quê? Porque na verdade, de tanto que a pessoa se prostra para Allah Azza wa Jal, o seu coração torna maleável, torna sensível, torna doce, embeleza o coração, purifica o coração da incredulidade, da idolatria, da inveja, da raiva, do rancor, do ódio, de tanto que a pessoa faz a prostração para Deus, o seu coração torna amável, ama todas as criaturas de Deus, ama todas as ordens de Deus e começa a detestar todos os erros e pecados que ele veio a praticar ou que ele está a ver os servos ou as criaturas a praticar. De tanto que ele faz prostração, o seu coração automaticamente começa a detestar as pessoas que estão na incredulidade, na idolatria, na ignorância. Então, o coração começa a gostar somente das coisas boas e gostosas dentro do Islã. A paz. Começa a gostar de fazer a ordem, praticar a ordem de Deus e do seu mensageiro, alayhi salatu wassalam, e isso começa a refletir em seus rostos uma iluminação, uma transparência que vai passar para todos os outros demais servos que estão ali nos seus companheiros. Isso é o milagre de Allah Azza wa Jal para aquele que está a rezar, praticar a oração, tanto as orações obrigatórias nos seus devidos horários, como as orações voluntárias, principalmente o Qiyam al-Layl ou a Salat al-Tahajjud, que é uma oração que ilumina o coração e o rosto e todo o corpo da pessoa que está a praticar. Que Deus faça de nós praticadores dessas orações. Que Deus faça de nós rezarmos com amor para Ele. Que Deus faça de nós rezarmos com sinceridade para Ele. A oração, quando a pessoa reza, cada vez mais que ele reza, ele se sente concentrado em um único Deus. Cada vez mais que ele reza, Deus coloca temor para ele. Cada vez mais que ele reza, Deus o eleva nesse mundo e no outro, dando a ele o paraíso, Al-Jannah, Al-Jannat al-Firdaus al-A'la. Aquela pessoa que vai em direção à mesquita ou se direciona à reza, Allah Azza wa Jal ilumina a vida dela de qualquer tipo de escuridão. Pois tem um dizer correto, relatado pelo Abu Daud e pelo Tirmidhi. Ele diz: "Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bashir al-mashi'ina fi dhullam ila al-masajid binur at-tam." O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ele falou assim para os seus companheiros: notifique, dê as boas novas para aqueles servos que estão a caminhar na escuridão para as mesquitas. Dê as boas novas a eles, que eles terão a iluminação completa,
E os sábios falam que essa iluminação completa é a vida boa nesse mundo, a tranquilidade, praticando as ordens de Deus e do profeta de Deus e distanciando de tudo aquilo que eles proibiram. E a vida e a iluminação completa também no outro mundo, iluminando o seu túmulo, iluminando depois do dia juízo final, dando paraíso para aquela pessoa que tinha sinceridade e se direcionava às mesquitas, tanto no Salat al-Fajr como no Salat al-Isha, que tinha uma escuridão. São a reza da escuridão. Principalmente naquela época de antigamente, as pessoas não conseguiam enxergar, porque não havia iluminações. Então eles iam com toda sinceridade para Deus, se direcionavam às mesquitas, então Deus com certeza vai iluminar a iluminação completa para aqueles que estão a praticar essas orações e se direcionar às mesquitas. Tanto que tem outros dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: Man gadda ila al-masjid aw raha adda Allahu lahu fil jannah kullama gadda aw raha mutafiqun alayhi aw kama qala alayhi salatu wassalam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ele fala um dizer correto relatado pelo Bukhari e Muslim: aquela pessoa que se direcionar à mesquita ou ir à mesquita para fazer as orações, Allah Azza wa Jal prepara para essa pessoa o paraíso para ele. Toda vez que ele se direcionar da sua casa à mesquita, ou toda vez que ele se direcionar ao local de oração, Allah então vai preparar para ele um local ou um lugar no paraíso. E tem outro dizer do profeta de Deus, Muhammad bin Abdullah, o último dos mensageiros, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Ele fala assim: Inna Allah la yudhi'a lilladhina yatakhallaluna fil masajid fi dhullam binur sati'i yawm al-qiyamah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: certamente Allah iluminará os passos e a vida daquele que se direcionar ao local de reza na escuridão. Allah vai iluminar uma iluminação completa no dia do juízo final para essa pessoa. Quer dizer que essa pessoa no dia do juízo final, ela vai estar iluminada e vai estar entre os verdadeiros, e Allah vai preparar um lugar para ela especial pela sinceridade que ela tinha. Pois-se um dizer impressionante, um dizer maravilhoso, se a pessoa ver e ler e refletir. Certa vez, o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: a minha nação, não há ninguém da minha nação, e exceto eu irei reconhecê-los no dia do juízo final. Não há ninguém da minha nação, do meu povo, que eu vou conhecer e vou saber no dia do juízo final. Então os companheiros falaram assim: como que você vai saber quem é quem no dia do juízo final? Você vai saber que esses são a sua nação, ó mensageiro de Allah. Então, o profeta sallallahu alaihi, porque eles perguntaram como que vocês vão saber que nesse dia vai estar todos reunidos em um único lugar perante o Senhor do Universo. Como você vai reconhecer, ó mensageiro de Allah? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ele falou assim: vejam, se vocês virem um local de uma grande criação de cavalos negros, totalmente negros, e nessa grande criação de cavalos negros, muitos cavalos negros, no meio deles tem aqueles cavalos que vai ter em seus rostos, nos seus focinhos, uma mancha branca
e nas suas patas manchas brancas, de inúmeros cavalos negros. Vocês vão saber diferenciar esses manchados dos outros totalmente negros? Então eles falaram, claro que sim, ó mensageiro de Allah. Então o profeta, alayhi salatu wassalam, ele falou, certamente a minha nação, nesse dia, no dia do juízo final, vão estar com uma diferença muito grande para as outras nações, pois os rostos da minha nação, do meu povo, vai estar iluminado, as suas mãos e as suas pernas vão estar iluminadas, pelo motivo da ablução que eles estavam a fazer para se direcionar à reza para o único Deus, o Todo-Poderoso. Um hadith muito lindo. Se nós refletirmos, realmente nós vamos saber a grandeza da oração e daquele que está a praticar a oração dentro do Islã. Pois a pessoa que praticar a oração, ele vai fazer a ablução, a partir do momento que ele está fazendo a ablução, Allah Azza wa Jal está a apagar os seus erros e pecados. A partir do momento que essa pessoa se direcionar, todo o passo que ele der em direção à mesquita, Allah Azza wa Jal vai estar a elevar essa pessoa cada vez mais um degrau nesse mundo e apagar os erros e pecados que ela cometeu. E a pessoa, quando rezar, Allah Azza wa Jal vai iluminar o coração dela, iluminando todo o seu corpo. E esses vestígios que a pessoa fez, os vestígios das partes que ela fez a ablução e das partes que ela se prostrou para Deus, vai estar iluminada no dia do juízo final. E essas pessoas vão ser reconhecidas pelo profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e essas pessoas, esses vestígios dessa iluminação desses seus corpos, vai ser proibido o fogo do inferno penetrar nessas partes desse corpo. Isso é uma bênção de Deus para aquele servo que está a praticar a sua oração com devoção para Deus, o único, o Todo-Poderoso. Então, na aula de hoje, a gente temos essa lembrança, é esse momento que eu gostaria de falar para vocês sobre isso, sobre a importância da pessoa ter a concentração quando for fazer a oração. Pois a concentração faz parte das condições para a oração. A pessoa tem que ter a manina, a concentração para rezar. Ele deve rezar com total concentração e não se deixar se distrair no decorrer das suas orações. Quando ele for rezar, ele deve rezar e tentar não se mexer o mínimo possível, porque muitos dos movimentos podem levar e quebrar ou anular a sua oração. Então, uma das coisas que anula a oração é grandes movimentos, mexer o seu corpo ou mexer os seus olhos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. A pessoa, quando for rezar, ele deve rezar com total concentração para Allah Azza wa Jal. Pois tem um dizer de um grande sábio, conhecido como Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah. Ele falou que o seu grande professor, Ibn Taymiyyah, que Deus tenha misericórdia dele, quando ele ia rezar, parecia que ele saía desse mundo, de tão concentrado que ele estava na oração. Ele ficava ali, numa concentração enorme, e nada o perturbava. E também tem um dizer do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele aconselha a pessoa, quando for rezar, tirar aquelas coisas que têm uma cor muito forte, para não atrapalhar a sua concentração. E também tem um dizer correto, ou o hadith Hasan, o hadith bom,
de acordo com alguns sábios, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala assim: quando a pessoa for rezar, ele sentir que essa reza que ele está a fazer como se fosse a última reza da vida dele. O que significa isso ou o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a pessoa, quando for rezar, ela deve rezar essa oração com total temência, temor a Allah Azza wa Jal, de que quando ele acabar de rezar, pode ser que ele não vai adquirir a próxima reza e vai estar morto. Então que Allah aceita essa reza dele e perdoe os seus erros e pecados totalmente. Ele deve rezar sempre, quando ele for rezar qualquer oração, ele rezar como se fosse a última de suas orações, para assim adquirir a fé no seu coração, a tranquilidade no seu coração e a concentração em Allah Azza wa Jal, em único Deus. A oração é um dos pilares mais importantes dos 5 pilares, depois do primeiro, que é o testemunho da unicidade e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O muçulmano deve se apegar com garras, com todo o coração, e fazer a oração com amor a Allah Azza wa Jal. Mas não basta fazer com amor somente. Ele deve fazer com amor e com esperança na misericórdia de Deus. Fazer com amor a Allah Azza wa Jal e esperança na misericórdia de Deus e temer cair na ira de Deus. Temer cair e sofrer o castigo que Allah prometeu para aqueles praticadores da obscenidade e dos pecados. Então a pessoa deve sempre, quando fazer a oração, ou qualquer tipo de adoração, ele deve fazer com amor a Allah, amar a Allah Azza wa Jal, ter esperança na misericórdia de Allah Azza wa Jal, e também deve ter medo de cair na ira de Allah Azza wa Jal ou no pecado de Allah Azza wa Jal. A pessoa que fazer a oração desse jeito, com certeza, inshallah, vai estar adquirindo no seu coração temência e vai estar colocando cada vez mais a iluminação de Allah Azza wa Jal. Allah vai estar iluminando o seu coração, iluminando os seus rostos, e o rosto dessa pessoa vai estar iluminada. E as pessoas, quando falar com essa pessoa, vão sentir essa iluminação e vão se influenciar por esse servo sincero de Allah Azza wa Jal. Então é isso o recado de hoje, a aula de hoje, ou a palestra dessa grande noite, noite abençoada de Allah Azza wa Jal, pois todas as noites que nós estamos vivos é uma noite abençoada de Allah e devemos agradecer a Allah Azza wa Jal, tanto com a nossa língua, quanto com os nossos atos e ações. E agora eu deixo aberto para as pessoas que tiver dúvida, tanto em qualquer tipo, tanto na purificação, ou na reza, ou nos pilares da reza, ou qualquer outro assunto, se ela quiser perguntar. O sallallahu alaihi wasallam, eu peço a Allah, o único, o todo-poderoso, para que ilumine os nossos corações e faça de nós verdadeiros servos virtuosos, faça de nós sermos sinceros para com Ele, o único, todo-poderoso, e abençoe todos os nossos irmãos muçulmanos e dê a vitória para os nossos irmãos muçulmanos que estão a levantar a bandeira do Islã em todos os países, como na Síria, no Iraque, na Chechênia, no Afeganistão, em todos os lugares do mundo. Wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. E deixa agora aberto para as perguntas e respostas, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala. Acredito que vai estar no YouTube essa aula, inshallah. Isso é como moderador do site.
Uma pergunta aqui tem: a oração pode ser feita em família? A oração pode ser feita em família, sim, pode ser feita em família. Mas devemos saber que a oração do homem é obrigada a fazer na mesquita. O homem que tem a condição de se direcionar à mesquita, ele deve rezar a oração obrigatória em congregação na mesquita, e as voluntárias, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: a melhor oração do homem é na mesquita, a obrigatória, e a voluntária é em sua casa. Agora ele pode rezar com a sua família as orações voluntárias, tanto as orações da madrugada, em grupo, não há problema. E as condições para ele fazer a oração na mesquita, se ele tem condição de andar até a mesquita, ele já é obrigado a rezar na mesquita, de acordo com muitos sábios. Aqui tem outra pergunta da Noeli. Ela fala: Assalamu alaikum. Respondemos: Wa alaikum assalam. É muito difícil aprender tudo só, mas eu aos poucos estou aprendendo. Se eu não posso fazer oração quando estou menstruada, então o que devo fazer durante esse período? Durante o período de menstruação, as mulheres podem recordar Allah Azza wa Jal bastante. Eu aconselho as mulheres a recordar muito Allah, principalmente quando estiver no período de menstruação, pelo motivo que não vai estar a rezar. E também elas podem escutar o Alcorão em CD, e podem também recitar o Alcorão, aquelas suras que elas sabem de memória, sem pegar no livro de Deus. Não há problema. E podem divulgar o Islã sem problema algum. A Ana Lúcia pergunta se é necessário a oração ser em árabe. Com certeza a oração deve ser em árabe, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: rezem como vocês me viram a rezar. E o profeta rezava em árabe. A religião, o Alcorão, é em árabe, apesar de existir traduções do Alcorão, mas o Alcorão, ele é em árabe. E hoje existem livros explicando ou falando como transliteração. Você pode ler transliterado em português para árabe, e tem traduções muito fáceis de aprender. Vários sites, que o próprio site dos Irmãos na Sura pode passar vários sites para a pessoa pegar. Aí a Mariam, ela pergunta: podemos nos reunir em uma praça pública para fazermos oração? Poder, pode. Poder, pode. Mas com prudência. Tudo com prudência, sem ter aquela coisa de chamar muita atenção na forma que as pessoas vão fazer algum ato contra os muçulmanos, ou vai dar risada. Agora, se chegou o momento, agora se está reunido com a família, por exemplo, em um local, fazendo piquenique, ou está passeando com a família e deu o horário da oração, vê um lugar assim que não vai atrapalhar a passagem das pessoas, pode rezar sem problema, que isso também é uma divulgação para as pessoas. A Samar pergunta se as mulheres podem ir fazer as orações na mesquita. As mulheres podem fazer a oração na mesquita sem problema nenhum, só que a melhor oração para a mulher é em sua casa, ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas quando tiver encontros de aulas e as mulheres estiverem sendo aulas para homens e mulheres, ou só para as mulheres, é aconselhado as mulheres a saírem para aprender, lógico, com a permissão de seus maridos. A Khadija pergunta: quando, por exemplo, se estamos no terceiro raká e esquecemos em qual raká estamos, o que fazer? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: quando é assim, você acrescenta uma raká a mais, e no final, antes de dar o salam, terminar, você faz 2 sujud e depois dá o salam. Ou como disse o
profeta sallallahu alaihi wasallam. A Sueli, ela fala, na internet achei algumas maneiras de rezar. Qual seria a mais correta? A mais correta é a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou. Eu acho que deve estar em gravação a nossa aula aqui nesse site Irmãos na Sunna. A primeira aula da oração eu falei como o profeta rezou, alaihi salatu wassalam. Se Deus quiser eu vou repetir na próxima aula, inshallah. E os administradores do site podem passar para eles o endereço e colocar, por favor. A Dayana Portela, ela fala, assalamu alaikum, alaikum salam, quando percebemos que erramos a oração, o que se faz? Depende, se você fez uma raka a menos, você tem que fazer uma raka. Se você acha que fez uma a menos, faz uma a mais, e depois dá o salam, antes de dar o salam, faz os dois sujud de esquecimento. E se você está fazendo uma raka a mais, imediatamente você volta, para de fazer, volta para o lugar onde você estava e termina a oração. E antes de terminar, faz duas prostrações e assim por diante. A Ana Lúcia pergunta sobre casais. Existe alguma oração que seja especial para reconciliar o casal? Eu desconheço esse tipo de oração. Agora existe a oração da dúvida ou a oração do conselho, que você pede para Deus te orientar. A oração da orientação. Você faz para Deus orientar o seu coração o que você fazer. Você pede para Deus a orientação nessa oração. É duas rak'ah normal, você reza, e depois quando acabar a reza, levanta a mão e suplica a Deus para orientar o seu coração. Outra pergunta aqui, a Florir, ela pergunta, quando não sabemos as orações em árabe, ainda podemos acompanhar, por exemplo, por vídeos no YouTube? Você pode acompanhar por vídeo ou então imprime. Nesses vídeos tem vários sites que explicam como fazer a oração. Imprime os papéis dos sites e vai rezando lendo os papéis, não há problema. Ou lendo o livro, não tem problema até você aprender. A Noeli pergunta também, se faço a ablução em casa e vou trabalhar, quanto tempo dura a ablução para que eu possa rezar nas horas de trabalho? A ablução vai durar até o momento que você não quebrar ela. E o que é quebrar? Se você não soltou gases, se você não urinou nem defecou, você estará de ablução. A Sueli pergunta, como seria a ablução na praça? A ablução na praça, se tiver banheiros públicos e puder fazer a ablução nas torneiras que tiver ali, faça. Se você pode comprar uma garrafa de água e fazer a ablução, sem problemas. Se está muito em cima na hora, vai perder a oração, então faz o tayammum e reze. A Valdirene pergunta, temos que orar em voz alta ou posso orar em silêncio? A oração do Dhuhr, do meio-dia, do Asr, da tarde, são orações em voz baixa. A oração do Fajr, da alvorada, e do Maghrib, do pôr do sol, e do Isha, da noite, são orações em voz alta. Quer dizer, as duas primeiras em voz alta e o restante em voz baixa. O Leandro pergunta, eu trabalho na rua com manutenção de computadores. Se no horário da oração eu estiver atendendo e não conseguir fazer a oração no horário previsto, o que faço? Você deve fazer e tentar sempre procurar um local para rezar no seu horário. Se ver, por acaso, você perdeu, então reze imediatamente quando conseguir e não deixe para depois. A Khadija pergunta, como se faz a oração istikhara? Assalamu alaikum wa alaikum assalam. A oração istikhara são duas genuflexões, ou duas rak'ah que você vai fazer normal. E depois que você fez essas duas rak'ah, você levanta a mão e suplica para Deus uma súplica específica que é encontrado no livro A Fortaleza dos Muçulmanos, que está aqui no site, já passou uma vez os moderadores desse site, e vai passar de novo se Deus quiser. Eu peço para a Nur passar para vocês A Fortaleza do Muçulmano. Você vai encontrar como fazer a súplica
você vai pedir para Deus. Se isso que você quer tanto for bom para você, na sua vida, nesse mundo e no outro, e não vai atrapalhar você na sua religião, então pede para Deus a te aproximar disso. Se isso vai atrapalhar você, Deus, afaste isso de mim. E Deus vai, se Deus quiser, vai fortalecer o seu coração. É lógico que é aconselhado você rezar duas, depois mais duas, depois mais duas, até você sentir o conforto no seu coração e assim fazer aquela questão que você está em dúvida. A Sueli está a perguntar, aqui está também, acabou de colocar o site do YouTube que está as nossas aulas. A Sueli perguntou, depois da ablução, se acabarmos tocando nas partes íntimas, diretamente sem a toalha, a ablução é anulada? Se você tocou levemente, sem intenção, não há problema. Agora, se tocou com as palmas da mão, um tocar mais forte, aí deve fazer a ablução novamente, ou Deus é que sabe melhor. A Noeli pergunta, em minha família, em minha cidade, somente eu sou muçulmana. Peço que me ajude em oração para buscar mais muçulmanos aqui em São Mateus. Acredito que em São Mateus deve ter muçulmanos, mas se não tem, em São Miguel tem uma mesquita. Não sei se São Miguel, acho que é um pouco próximo de São Mateus. Lá tem uma mesquita em São Miguel e tem uma comunidade muçulmana ali. E pedimos a Allah Azza wa Jal que fortaleça todas as comunidades, todos os lugares que estiverem muçulmanos no mundo inteiro, e que Allah fortaleça os muçulmanos a viverem em comunidade, juntos, em grupo, unidos dentro do Tawhid, da unicidade nele, e de acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amém. Alhamdulillah. E a Ana Lúcia, ela pergunta sobre ablução. Após ter intimidade com o marido, é necessário lavar a cabeça para a purificação ou apenas passar a água na cabeça antes de fazer a oração? Existe diferença entre uma coisa e outra? Sim, existe diferença entre uma coisa e outra. Você vai fazer o ghusl, o banho do janaba. Esse banho você vai lavar as mãos, vai falar bismillah, lavar as mãos, lavar as partes íntimas, depois fazer a ablução. Faz a ablução normal, depois vai jogar a água na sua cabeça. Jogando água e esfregando a sua cabeça 3 vezes, lavar o seu corpo, direito e esquerdo. Então, você vai, na ablução, você vai passar a mão. E no banho, você vai jogar a água e esfregar. Ou Allahu A'lam, Deus é que sabe. A Khadija pergunta assim, tem algumas pessoas que na hora do wudu passam a mão na meia, não lavam o pé. Isso é permissível. Sim, isso é permissível desde que você fez a ablução antes de colocar a meia. Se você fez a ablução antes de colocar a meia e quebrou a ablução, você não precisa tirar a meia novamente, basta passar as mãos em cima, que não há problema, que isso é uma tradição do profeta Muhammad, uma facilidade que nós, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nos apegamos nisso, e a pessoa pode passar a mão desde o momento que ela fez a ablução e colocou a meia. Aí quando ela for fazer a ablução novamente, ela faz e passa as mãos nos pés. Não precisa lavar os pés e tirar as meias. E ela pode fazer isso durante um dia inteiro. Se ela fez isso no Salat Dhuhr, até o Salat Dhuhr do dia seguinte, ela pode passar a mão. Depois ela tem que tirar a meia e lavar o pé. Isso é para a pessoa que não está em viagem. E para a pessoa que está em viagem, ela pode ficar com a meia 3 dias direto. A Khadija pergunta, tem algumas... Aqui não. Agora o Leandro pergunta, aqui vai uma dica de livros que pode ser baixado. Barakallahu fikum. A Priscila Suzuki pergunta, como é feita as orações voluntárias antes ou depois das orações obrigatórias? Depende. A oração do Fajr, da alvorada, são duas antes. A oração do Dhuhr são 4 antes e depois tem 2 depois ou 4 depois. A oração do Asr tem 4 antes, 2. E a oração do Maghrib tem 2 depois. A oração do Isha tem 2 depois. E as orações que for 4 voluntárias faz 2. Faz 2, termina, depois faz mais 2. A Priscila, não, agora a Dayana pergunta.
Quais são as orações aos olhos de Deus são mais importantes? Lembrando que todas têm que ser feitas, mas alguma em especial, todas são aos olhos de Deus importantes. Não pode deixar de fazer nenhuma. Mas tem umas que é mais importantes que as outras, no caso do Fajr. A oração da alvorada é muito importante, pois aquela pessoa que rezar a oração da alvorada, Allah Azza wa Jal vai protegê-la durante o dia inteiro. E aquela pessoa, principalmente o homem, que for rezar a oração da alvorada em congregação na mesquita, Allah Azza wa Jal vai o levar nesse mundo e vai proteger ele o dia inteiro também. E também a oração diferencia a oração para o homem, aquele homem que reza a oração da alvorada na mesquita em grupo, diferencia ele do hipócrita, pois os hipócritas na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como a oração da alvorada era tudo escuro e as pessoas não costumavam ver umas às outras, então os hipócritas não costumavam se direcionar às mesquitas na oração da alvorada, do Fajr, e na oração da noite do Isha. Então são duas orações muito importantes para distinguir o hipócrita do não hipócrita. A Dionísia pergunta: Salamu alaikum wa alaikum salam, ainda não faço a oração totalmente em árabe, posso fazer em português? Como falei, tem os livros e tem os sites que os nossos responsáveis desse site vai passar de novo para vocês pegarem as orações em português, em árabe, tem transliterado em árabe. Então você pode fazer em árabe, lendo, transliterado, lendo, pode imprimir o papel na sua mão, pega o papel e vai rezando, não há problema até você decorar. Mas é importante você ler o transliterado em árabe, para assim começar a memorizar pouco a pouco. E eu vou tentar colocar aqui o nome do nosso blog, daqui a pouco, quando acabar de responder as perguntas. A Nur pergunta: tem um hadith ou algo que diz que as orações do Fajr e do Asr são as mais importantes? Qual a importância dessas orações e por que são mais importantes? Tem no Alcorão Sagrado que Allah ele dá uma importância muito grande na oração do meio. A oração do meio seria a oração do Asr, de acordo com alguns sábios. Então essa oração do Asr tem um dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: aquele que deixar de fazer a oração do Asr, quer dizer, atrasou a oração do Asr, vai ficar debaixo da ira de Deus, ou vai ficar debaixo do castigo de Deus. Então, que Deus nos livre e faça nós praticarmos todas as orações com o nosso coração sincero para Ele. Faça nós gostarmos e amarmos em fazer e praticar as orações. A Dayana pergunta: a regra do hijab serve também para o hijab passar a mão molhada sobre ele? De acordo com muitos sábios, sim, serve. Se você colocou o hijab e está segura, o hijab está bem firme na sua cabeça, você pode passar a mão sim, de acordo com muitos sábios. Ou Deus é que sabe. A Nur pergunta: sobre estar em viagem, podemos juntar as orações quantos dias? Alguns sábios dizem que só 3 dias, mas já vi sábios juntarem as orações todos os dias da viagem, mesmo que sejam 10 dias. Qual a forma correta? Isso tem divergências, mas de acordo com muitos sábios, pelo que eu vejo, não há dias necessário. Se você está 10, 20, 30 dias, mas a sua intenção é viagem, não é, você não mora ali naquela localidade, e você vai voltar para sua casa, para sua terra, você tem intenção, e a sua intenção é estar em viagem ali, você pode juntar e rezar e encurtar a oração. Não há problema, mas é bom saber que o homem, quando estiver em viagem e tiver mesquita por próximo dele, é aconselhado ele rezar na mesquita, nos horários corretos, atrás do imam. A Priscila pergunta: o que significa azalijal? Não entendi o que é isso. Se quiser colocar em árabe, por favor. O que significa azaujal? Ah, tá. Allah Azza wa Jal. Acho que ela quer, quando eu falo Allah, Allahu Azza wa Jal. Izza vem de poder, de força, poderoso.
Jalala vem de majestade. Então significa Allah, o poderoso, o majestoso. Se eu te respondi, inshallah. O Leandro colocou outro site aqui, acredito, para fazer a oração. Barakallahu fikum. A Dionísia pergunta: irmão, às vezes não acordo para a oração da alvorada. O que posso fazer? Eu aconselho você dormir mais cedo, colocar o despertador para tocar, para você não perder a oração do Fajr, da alvorada, fazer a ablução antes de dormir, fazer as súplicas do livro A Fortaleza do Muçulmano. Tem livros para que tem as súplicas ali que fala antes de dormir. Dormir do lado direito e pedir para Deus não deixar você perder a oração do Fajr, porque é uma oração muito importante. E tem um dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: aquela pessoa que dormir a oração da alvorada e perder, é porque o Shaitan, o demônio, urinou em seu ouvido. E aquela pessoa que perde a oração do Fajr, ela acorda com preguiça e acorda cansada. E aquela pessoa que reza a oração do Fajr, ela fica disposta durante o dia todo e ela a protege. Pede para Deus não fazer você perder a oração. Coloca o despertador para tocar, ou pede para uma irmã ou alguém da sua família te acordar. Dorme cedo, faz a ablução, para você não perder essa oração. E se arrependa disso, que Deus, Ele é o misericordioso, o perdoador. A Khadija pergunta: se eu perco o Fajr, eu posso fazer depois do horário? Se tornará válida? Se você perde o Fajr, mas não de propósito, então não há problema que você logo em seguida, quando lembrar, porque tem um dizer do profeta: aquela pessoa que esquecer da oração, reze logo que lembrar. Então não há problema. Mas muitos sábios falam: se você não fez os motivos adequados para levantar na oração do Fajr, é porque você realmente não quis levantar. Então coloca o despertador, dorme cedo, faz a ablução de dormir, pede para Deus para não perder. Mas você tem que fazer os motivos para não perder. A Sueli pergunta: por exemplo, estou fazendo a oração do Asr, Al-Asr, e deu a hora do Al-Maghrib. Devo parar de fazer a oração do Asr? Não. Termina a oração do Asr e depois reze Al-Maghrib. A Ana Lúcia pergunta: quais dias teremos mais aulas, em quais horários, aonde a gente consegue o cronograma das aulas para divulgar aos amigos? Isso é com a Irmãs na Sunna. Ela vai passar para você. A minha aula vai ser agora daqui 2 semanas, acredito. Daqui 2 semanas, a próxima quinta-feira, se Deus quiser, daqui 2 semanas, vai ser a minha aula. E as aulas vai ter gravada no site do YouTube. Com certeza ainda tem uma apostila que eu prometi para vocês, não coloquei, mas eu vou colocar, inshallah. Então a irmã Nassuna coloca aí para vocês, se Deus quiser, os dias com certeza. A Dayana pergunta: e quando dormirmos sono profundo, anula a ablução? Sim, com certeza. Se você dormir um sono profundo, anula a sua ablução e deve depois fazer de novo a ablução quando acordar. A Valdirene pergunta: se eu tomar banho, preciso fazer a ablução mesmo assim? O banho do janeba, que o profeta fazia e ensinou a gente, alayhi salatu wassalam, automaticamente tem a ablução. E a gente falou sobre isso, e tem nas nossas aulas, se você for ver, está gravado isso. A Sammah pergunta: posso fazer as minhas orações sentada ou de pé enquanto estou no trabalho? Se você tem condição de rezar em pé, reze em pé. Se não tem condição, reza sentada. Se não tem condição, reza deitada de lado ou reze com os olhos, mas enquanto tiver consciência, deve rezar. No seu trabalho, se você tiver como pedir para sair em um lugar e rezar, é muito aconselhado fazer isso, pois a oração deve ser feita em pé, enquanto você estiver podendo fazer em pé. Se não tem condição, reze sentada, mas não perca a sua oração. Jamais.
A Nur pergunta: a programação está disponível para download no site? Acredito que sim. A irmã Nassuna já colocou aí. Ela já colocou, ela que colocou, tá? A Aisha pergunta: aqui onde eu moro não há mesquitas e nenhum muçulmano. Joaçaba, Santa Catarina. Eu sou a única. Como lidar com as pessoas ao meu redor? Onde estudo, pelo fato de eu ser a única, estou com uma profundo sentimento de solidão, porque não tenho como contar com ninguém aqui, já que o Islã entrou em mim, não só como religião, mas como um modo de vida. Barakallahu fikum. O Islã realmente é um modo de vida, temos que adotar na nossa vida toda. Joaçaba, eu não sei onde que fica. Quantos quilômetros fica de Criciúma? Fica muito longe? Pois nós estamos aqui em Criciúma. Se você puder vir aqui em Criciúma, nós temos encontros todos os domingos, a partir das 4 da tarde. Temos encontros todas as terças-feiras, a partir das 7:30 da noite. Apesar que estamos todas as sextas-feiras, rezamos aqui. Todos os dias temos a mesquita está aberta, mas tem encontros mais profundos de aulas aos domingos, às 4 da tarde, e às terças à noite, 7:30. E aulas de língua árabe todas as quartas, a partir das 10 horas da manhã. Então, se você puder estar conosco, e Joaçaba, não sei se fica próximo ou não de Criciúma, nós estamos aqui em Criciúma, de portas abertas a receber você. Qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar a você. E também, se você está próxima de Florianópolis tem a mesquita ali, tem a Mussala também, que tem o Sheikh Amin ali, fazendo a divulgação. Então, você pode estar perto da gente aqui em Criciúma ou em Floripa. Se Deus quiser, pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, quando puder, nós estamos aqui de portas abertas. Seja bem-vinda. Aqui fala que a programação está no site. Aqui, então, de acordo com a Aisha, ela pergunta. Ela fala que acabou as perguntas. Ela fala: infelizmente não tenho como ir, sou ainda menor de idade e não tenho apoio de minha família para isso. Fica longe. É longe de Florianópolis também. Vamos tentar fazer assim, acompanhar as nossas aulas. A gente manda as aulas sempre dos nossos sermões. A gente está colocando no YouTube também. Eu vou mandar o nosso blog, daqui a pouco eu vou colocar aqui. Você pode acompanhar o nosso blog, o nosso e-mail, e qualquer coisa que nós podemos ajudar você, nós estamos à sua disposição, inshallah, e que Deus facilite para todos nós o Islã. Mas não podemos desistir jamais, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que o fogo do inferno, o caminho está fácil pelos desejos, e o paraíso, o caminho é difícil e cheio de obstáculos. Então nós não podemos desistir jamais e nos apegar no Islã sempre. Então, se não tem mais pergunta e acabou as perguntas, eu peço aqui que Allah nos perdoe e nos dê o paraíso maior e que aceita de nós as nossas sinceras e humilde obras. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.